Quem disse que para o torcedor vascaíno um dia a felicidade não iria chegar, se enganou. Porque, pelo menos olhando para uma janela de transferências, a felicidade está chegando sim para o torcedor vascaíno. E outra, tá? Para quem esperou que a temporada de 2025 seria feita para esse novo ano uma janela sem reformulação, desculpe te falar, meu amigo torcedor, se enganou, porque sim, a reformulação será feita e o Vascaíno, diante das atitudes da atual diretoria, tem motivo para sorrir e esperar um 2025 muito melhor. A gente, é claro, aqui nesse Acorda Vascão, vai trazer a você, torcedor vascaíno, exatamente informações sobre essa postura que o Vasco da Gama vem adotando no mercado da bola. Um Vasco que já tem contrato assinados ou contratos assinados, um Vasco da Gama que já tem data de apresentação de novos reforços, e um Vasco que não olha apenas para contratações, mas para saídas. Figueiredo, Cauã Barros e Léo foram as novidades de ontem. E hoje, o que temos a trazer aqui a vocês é que Maicon e Emerson Rodrigues são os dois nomes que também participarão dessa barca. Enfim, a gente vai falar muito sobre isso. Temos aí pela frente um Acorda Vascão agitado, movimentado, cheio de muitas novidades e informações para todos vocês. Entretanto, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí, amigos torcedores vascaínos muito bem informados, é claro, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está aqui no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que ainda não conhece, né, como eu sempre costumo trazer e dizer nas minhas introduções, é o canal do torcedor vascaíno, né? Um canal que está sempre aqui com muita informação, muita vascainidade para você. E automaticamente, né, meu amigo torcedor, se você curte o nosso canal, se você está chegando aqui pela primeira vez, primeiro assista ao vídeo, veja se você gosta da forma como a gente te informa. E aí no final, é claro, se inscreva. Caso você já esteja aqui todos os dias, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, no Acorda Vascão às 7 horas da manhã, no Fala Gigante na parte da tarde, no Boa Noite Gigante na parte da noite. Entretanto, ainda não se inscreveu? Poxa, meu amigo torcedor, não demole e venha logo aqui embaixo, onde nós temos aí essa palavrinha inscreva-se. Aperte nela e já faça parte da nossa família. Ah, Lucas, eu não sei como me inscrevo no seu canal. Aí é o seguinte, eu te ensino aqui rapidinho. Ó. Por exemplo, esse daqui foi o nosso Boa Noite Gigante de ontem, que foi ao ar na noite da quinta-feira. Você vai sair do modo tela cheia, você vai apertar aqui, ó, essa palavrinha inscreva-se. Pronto, apertou aí, você já é inscrito do nosso canal. Quer melhorar ainda mais? Aperte nesse sininho, todas, para que todos os nossos vídeos sejam notificados a vocês. Quer fechar com chave de ouro? Like no vídeo. Meu amigo, pronto. Fez todo aí o organograma para você ser um inscrito de sucesso no canal do Gigante Vasco. Aí se você se tornar membro, esquece, né? Esquece, você aí tá com tudo com o nosso canal. Fechou? Mas vamos embora que a gente já tá enrolando muito. Vamos falar sobre o nosso Cruz Maltino nessa manhã aí de sexta-feira, dia 27 de dezembro. Quero começar aqui primeiramente com vocês esse Acorda Vascão de hoje, primeiramente falando sobre a reformulação, né, no Vasco da Gama. Ontem, não lembro se foi no Boa Noite Gigante, se foi no Fala Gigante. Você lembra? Você deixa aí nos comentários. Comentei com vocês o seguinte, que o Vasco ele tinha uma postura nessa janela de transferências. E qual era a postura que o Vasco internamente adotou? Jogadores jovens. A gente vem tocando muito nesse assunto, que o Vasco adotou uma postura de contratar jovens jogadores nessa janela de transferências. Por quê? Por conta da intensidade. O Vasco em si, como clube, como diretoria, entendeu que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito intenso. E para um campeonato tão intenso como o Brasileirão, é necessário ter jovens jogadores no plantel, no elenco, para que o elenco tenha rotação e tenha força para chegar ao final da temporada desempenhando bem. Uma das questões muito criticadas nessa temporada de 2024 foi a questão física do Vasco, que realmente falhou em muitos momentos. E talvez por ter um elenco com uma idade avançada, o Vasco tem jogadores sim, uma idade bem avançada no seu elenco, é o caso do Verratti, que já passa dos 30,
É o caso do Payet e do Coutinho, que foram titular em grande parte da temporada, que já passam dos 30 anos de idade. É o caso, por exemplo, da parte defensiva ali, onde o Maicon atuou e tem mais dos 30 anos. E outros jogadores que, quando não tinha a questão da idade, a questão física não era o seu ponto forte, como o caso do Lucas Piton, como o caso do Matheus Carvalho, jogadores que não têm essa questão física apurada, né? Então o Vasco ele focou no seguinte nessa janela: trazer jovens jogadores, diminuir a média de idade do elenco para ter um elenco, perdão, mais intenso fisicamente para a temporada de 25. O Vasco ele está adotando esse perfil. A gente tem a contratação do zagueiro Lucas Freitas, jovem jogador, de 23 anos. A gente tem a contratação do goleiro Daniel Fusato, jovem jogador, de 27 anos. A gente tem a contratação do Tietê, que é de fato um ponto fora da curva, mas, poxa, gente, uma baita oportunidade de mercado. Assim, um nome que o Vasco acerta, a gente vai falar já já sobre ele. A gente tem o avanço pelo Lucas Oliveira, 28 anos de idade, não tá velho para um zagueiro. E a gente tem a negociação por alguns outros nomes, como por exemplo o Joaquim Lavega, que tem 19 anos de idade, o Coelho, que tem 25 anos de idade, jovens jogadores. Mas aí fica a pergunta, ok, o Vasco ele tá negociando com jovens jogadores, mas olhando para o plantel, ainda tem muitos nomes, perdão, com idades avançadas. E o Vasco ele vai negociar também esses nomes, tá? O Vasco não vai apenas contratar. O Vasco ele vai reformular o seu plantel para a próxima temporada. Vai reformular o seu elenco para o ano que vem. O Léo, ontem a gente já teve essa informação e trouxe a vocês, né? O Léo ele foi vendido para o Atlético Paranaense. Ontem foi aí encaminhada a sua venda. Houve um acordo verbal entre Atlético e Vasco da Gama na noite da manhã, perdão, da quinta-feira. A expectativa é que, inclusive, hoje, nessa sexta, o Atlético Paranaense possa anunciar, né, a compra e a contratação do zagueiro Léo. Informações é que ele já viajou para Curitiba ainda ontem para realizar exames médicos e, caso aprovado, viesse a ser anunciado ainda hoje no Atlético. Além disso, ontem a gente teve mais informações de saídas, tá? Porque não será apenas o Léo. Ontem, o canal Atenção Vascaínos, através até de uma apuração muito legal, antes de tomar uma aguinha aqui, o meu copinho da Gold Case, informações é que o Vasco da Gama, ele encaminhou um empréstimo do zagueiro Maicon. Se o Léo vai para o Atlético, o Maicon vai para o grande rival do clube paranaense, que é o Coritiba. Informações aí do canal Atenção Vascaínos na noite de ontem é que o Maicon será o mais novo reforço do Coritiba para a temporada de 2025. Maicon que tem um contrato com o Vasco da Gama até o final do ano que vem, e ainda nesse contrato havia gatilhos contratuais de uma renovação automática por mais uma temporada. Como ele passará um ano no Coritiba, esse gatilho contratual não será feito, e o Maicon terá apenas um contrato até o final do ano que vem. Com isso, o Maicon praticamente deu adeus ao Vasco da Gama nessa temporada, não vestirá mais a camisa do nosso Cruz Maltino e será o mais novo reforço do Coxa para o ano de 2025. Lucas, vai parar por aí? Não. O Vasco hoje também está perto de acertar com o Inter Miami a devolução do atacante Emerson Rodrigues. Emerson Rivaldo Rodrigues, atacante colombiano, chegou aí no meio dessa temporada, junto ao Inter Miami por um empréstimo de um ano até o meio do ano que vem. O Vasco hoje encaminha, né, a rescisão contratual do jogador. O atleta que dentro de campo, ao meu ver, até desempenhou, foi importante em muitos jogos, mas o grande problema dele era fora das quatro linhas. Internamente, a informação que a gente teve é que a diretoria do Vasco da Gama, as pessoas que fazem parte do futebol, viam o Emerson Rodrigues muito descompromissado. Esse descompromisso do Emerson contra o Vasco em si chateou muito as pessoas que trabalharam no futebol do Vasco durante essa temporada de 2024. O estopim, por exemplo, né, foi quando, às vésperas do jogo entre Vasco e Botafogo, onde o Vasco era goleado para o Botafogo não à toa, o Emerson Rodrigues ele falta o treino de preparação para a partida, alegando que ele discutiu com a sua namorada. Então, assim, um jogador que não tinha um bom clima, essa é a grande realidade, não tinha um bom clima com a diretoria, não tinha um bom clima com a comissão, todas as suas atitudes extracampo. Essa rescisão contratual do Emerson é muito mais por tudo que ele fez fora das quatro linhas do que aquilo que ele fez realmente dentro das quatro linhas, ou por aquilo que ele deixou de fazer dentro das quatro linhas. Internamente até se entendia que o Emerson é um bom nome, mas a questão extracampo pesou muito para que o Vasco tomasse essa decisão e não à toa se aproximasse e está próximo realmente de acertar com o clube norte-americano a devolução do Emerson. Então, Figueiredo,
Cama Barros, Léo, Maicon, Emerson Rodrigues, nomes que estão saindo, mas nomes também chegarão. Por exemplo, né, com relação ao Léo e ao Maicon, o Vasco perde 2 zagueiros. Vai ficar assim? Claro que não. O Vasco hoje tem apenas um zagueiro, que é o João Vitor, que atua pelo lado direito da zaga. O Vasco ele traz o Lucas Freitas, que deve ser anunciado nos próximos dias ou até mesmo nas próximas horas. O nome que chega para compor o sistema defensivo e ser o reserva pelo lado esquerdo da zaga. O Vasco ele trará o Lucas Oliveira, zagueiro que vem para o lado direito da zaga, para ser a dupla do João Vitor ali por aquele lado, né? Ambos se revezando no time. Quem tiver melhor será o titular. Mas o Vasco terá muito provavelmente o João Vitor como grande nome do sistema defensivo pelo lado direito e o Lucas para compor no banco de reservas. E pelo lado esquerdo o Vasco vai buscar sim uma peça de reposição para a saída do Léo, jogador titular da posição. Então o Vasco tem que tinha Rojas, que tinha Maicon e que tinha Léo. Hoje permanece apenas com o João Vitor no seu sistema defensivo. É uma grande reformulação, né, que o nosso Cruz Maltino passará e está passando para o ano que vem. Como a gente trouxe, reforços chegarão. O primeiro deles será o técnico. Informações é que Fábio Carille, que hoje está em São Paulo, trabalhando aí de forma, assim, distante, né, mas que está trabalhando demais. Chega aí no Rio de Janeiro nesse próximo dia 2, no segundo dia do ano de 2025. 2 de janeiro ele desembarca aqui na cidade carioca. A expectativa é que Fábio Carille seja apresentado no próximo dia 3 de janeiro, numa sexta-feira, né? Apresentado oficialmente como novo técnico do Vasco através de uma entrevista coletiva. É claro, nós estaremos lá cobrindo essa entrevista coletiva de Fábio Carille. A gente também, da chegada, né, de Fábio Carille, informações aqui, Tietê já assinou com o Vasco da Gama, contrato de 1 ano, com a possibilidade de renovação por mais 1 ano, caso o Tietê atinja gatilhos contratuais ao longo desse contrato. Ele é esperado no próximo dia 6, que será o dia de apresentação do grupo no CT Moacir Barbosa, é claro, né? Tietê chega junto ao grupo no dia 6 e deverá ser apresentado também por meio de uma entrevista coletiva em meados aí do dia 7 e do dia 8 de janeiro. Certo é, o Vasco encaminhando nomes, avançando por nomes, negociando jogadores e acertando, né, com bons atletas para a temporada de 2025. A gente ontem trouxe a vocês à noite a informação sobre o Lucas Oliveira, como hoje a situação aí realmente está bem avançada. Vasco e Cruzeiro já se alinharam quanto à situação do zagueiro. O Lucas quer muito vestir a camisa do Vasco. O Cruzeiro já deu aval para o Vasco negociar com o jogador e hoje realmente o que falta para Vasco e Lucas Oliveira assinarem esse contrato é o próprio aval do Lucas, que já foi praticamente dado. Então, assim, o Lucas hoje realmente já é praticamente um jogador do Vasco, apenas restando o contrato ser assinado. Questão aí realmente hoje que separa o Vasco do Lucas Oliveira é o tempo de contrato. O Lucas pede 2 anos e o Vasco juntamente a ele, né, senta para fechar e definir esse tempo de contrato. Ontem tivemos a informação, por exemplo, da questão envolvendo o atacante Wanderson, do Internacional, mais um nome que está na mira do Vasco da Gama, assim como também o Wanderson, que interessa, que o Vasco tenta a contratação junto ao Inter. A questão, é claro, financeira pesa e muito para uma compra. Se assemelha à questão do Coelho. O Coelho é um nome também que o Vasco busca para a temporada de 2025. Assim como o Wanderson, o Coelho também é um ponto esquerda, entendendo um pouco de mercado. Eu creio que até o Wanderson seja um plano B do Vasco da Gama caso as negociações com o Coelho não der certo. Não sei se hoje o negócio que foi feito entre Vasco e Atlético Paranaense pelo Léo tenha facilitado um pouquinho as coisas pelo Coelho, o Vasco possa intensificar nas tentativas pela compra dos direitos econômicos do jogador. O certo é, o Vasco quer contratar alguém para essa ponta esquerda, sendo o Coelho, sendo o Wanderson, algum nome chegará para aquela posição, principalmente devido à saída do atacante colombiano Emerson Rodrigues, assim como também o Vasco hoje tem os ajustes finais por Joaquim Lavega, uruguaio, que é uma das grandes promessas do futebol do Uruguai nesse momento, e o Vasco também vem buscando outros nomes. E ontem, o portal Trivela trouxe uma baita informação, realmente muito interessante, mas que eu, antes de entrar nessa informação, gostaria de criticar, que é um absurdo, gente. Eu não posso deixar de falar isso. Essa notícia que eu vou trazer aqui a vocês é um absurdo. Sim, um absurdo. Por quê? Porque o Vasco da Gama, ele sempre teve uma promessa na sua base. Uma promessa mesmo. Jogador que era visto como diferente. Um atleta que até brilhou
salvo engano, na Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano passado, 23, ou do ano retrasado, 22. Um jogador canhoto, baixo, 1,65 m de altura, que tem uma perninha esquerda chata pra caraca. Habilidoso. Assim, chato, cara. Esquece a melhor palavra para defini-lo. Chato. Chato demais com a bola nos pés. Um atleta que tá no Vasco da Gama desde os 4 anos de idade. 4 anos de idade. Um jogador que sempre foi considerado uma promessa da nossa base, sempre foi, e eu volto a repetir para você frisar na sua mente, sempre foi considerado uma promessa da base cruzmaltina. O Vasco da Gama, no ano passado, o vende. Exatamente no meio da temporada passada, o Vasco vendeu o Juan Bezerra para o futebol ucraniano. E para quem acompanha Vasco da Gama, para quem tá todo dia ligado nas notícias do Vasco e acompanha principalmente a base, eu creio que ninguém entendeu essa venda. Ninguém entendeu. Uma venda que aconteceu de forma repentina, exatamente no dia 30 de agosto do ano de 2023, onde, do nada, aí eu posso falar, o Juan Bezerra, que gentilmente era chamado de Juan Batata, ou Batatinha, na base cruzmaltina, ele foi vendido para um clube do futebol ucraniano. Eu, é claro, vou ler o nome do clube. O Juan Bezerra ele foi vendido para o Oleksandria no meio do ano passado. Ele faz toda a temporada passada no Alexandria, meio da temporada. Em 3 partidas ele já chega marcando 3 gols e dando 3 assistências. Esse ano, com a temporada iniciada agora, no meio de 2024, ele já tem 18 jogos, 4 gols marcados e 3 assistências. Essas 2 temporadas boas de Juan Bezerra, ou Juan Batata, como você preferir chamá-lo, fez com que ele, tendo apenas 21 anos de idade, fosse considerado, olha que loucura, né? Fosse considerado simplesmente o 7º jogador sub-23, o melhor 7º jogador sub-23 do mundo. Resumidamente, é isso. O Juan Bezerra, um Juan Batata, foi apontado pela SEAS Football Observatory como um dos melhores pontas, atacantes sub-23 do mundo. Ele aparece na 7ª colocação, onde tem no pódio da lista ninguém mais, ninguém menos do que Lamine Yamal. Para quem acompanha o futebol, sabe o monstro que é Lamine Yamal do Barcelona, da seleção espanhola. Tá atrás de Xavi Simons, um cracaço de bola também do PSG. Do Estevão, que hoje brilha nos gramados do futebol brasileiro. Bezerra é considerado 7º dessa lista. Um nome que difícil entender. Eu busco entender como o Vasco vendeu no ano passado. Sinceramente, eu queria entender como o Vasco vendeu o Juan Bezerra no ano passado. Valores nem sequer foram divulgados dessa venda. Mas qual a informação que temos a trazer aqui a vocês hoje, nesse Acorda Vascão? Ontem, o portal Trivela trouxe a informação que Juan Bezerra, o Juan Batata, poderá estar retornando ao Vasco da Gama. Por quê? Porque o Vasco, olhando para o setor ofensivo e a carência que há nesse setor, busca um empréstimo com opção de compra desse atacante. Informações é que a diretoria da SAF, a diretoria de Pedrinho, fez contato com os agentes do jogador para sondar o interesse de Juan Bezerra na sua contratação e automaticamente, a partir do interesse do jogador, avançar os negócios junto ao clube ucraniano. Será fácil? Não. Hoje o Juan Bezerra é um nome que desperta o interesse de outros clubes. O próprio Ludogorets da Bulgária, que é hoje onde está o Eric Marcos, tem interesse na contratação de Juan Bezerra. A proposta já foi formalizada. O Juan Bezerra tem um contrato com o Alexandria até junho de 2026, mas é um nome que está na mira do nosso Cruz Maltino. Um jogador que está no Vasco desde os 4 anos de idade, que a diretoria da senhora 777 Partners na última temporada o entregou para o futebol ucraniano, submundo do futebol europeu.
todo respeito à Ucrânia. E o Vasco agora buscando alternativas, vê o Juan com uma baita alternativa. Não coloque culpa no Pedrinho e nessa atual diretoria, não. Se conseguir repatriar e ele desempenhar bem, bato minhas palmas aqui. Tanto que foi feito com esse garoto foi realmente um grande absurdo. Se não foi um desejo do empresário dele em tirá-lo daqui e levá-lo para a Ucrânia, eu não consigo entender o que a diretoria da 777 Partners fez com esse jogador. Mas, enfim, deixe a sua opinião nos comentários se o Juan Bezerra seria um bom reforço, né, para a temporada de 2025. Com a gente, vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo, né, dessa sexta-feira, perdão, nossa rápida semana. E já já estaremos aí de volta pela parte da tarde com mais um Fala Gigante. Show? Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento. E como nós sempre falamos aqui, meu amigo torcedor, saudações vascaínas.